Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Hoje a nossa conversa é baseado no curso online de interações medicamentosas que nós estamos encerrando as inscrições hoje. Eu vou conversar um pouco com vocês nessa noite sobre esse assunto que, relativamente nas graduações, ele é pouco explorado. Por vários motivos. As interações, primeiro que não há tempo. Quando se fala sobre interações, são os possíveis mecanismos que acontecem e como não se conhece a gama das classes farmacológicas envolvidas, isso vira um tema muito superficial. E aí, geralmente, ela não é levada tão a sério, desculpa a expressão, é isso mesmo na prática clínica, como algo relativamente importante, como a causa de diversas doenças previsíveis, geradas pelas próprias interações, aquelas que poderiam ser evitadas e às vezes a interpretação de novas doenças que na verdade elas não existem, só acontece por conta da interação que não é lida como tal, né? Exemplos clássicos que temos até de pessoas famosas que foram a óbito por interações e até hoje, se você olhar na mídia, aconteceu por uso de uma substância só. Por exemplo, na história de interações envolvendo a morte de Michael Jackson, se você procurar em 90% das publicações, só se atribui a uma substância ativa chamada Propofol. De fato, o Propofol é um estimulante da entrada de cloreto, né? Abre os canais de cloreto e facilita a entrada de cloreto na célula. Você que estudou na graduação sobre estratégias de hiperpolarização, o Propofol é um agente anestésico porque promove hiperpolarização neuronal. Só que a história é que Michael Jackson não usou apenas Propofol. Ele foi exposto a uma série de outras substâncias durante a noite, benzodiazepínicos, inclusive está nos laudos da coleta de sangue que foi realizada. Na coleta tinha presença de lorazepam, de midazolam, de diazepam, e essas substâncias também aumentam a entrada de cloreto. E na verdade talvez o Propofol teve seu efeito tão exuberante naquela manhã de 2009 por conta de uma influência prévia mediada pelos benzodiazepínicos. Ou seja, as interações elas de fato acontecem com pessoas famosas, ricas, pobres, desconhecidos, e na verdade o que aparece na causa-morte nem sempre é interação medicamentosa, né? Então o meu alerta aqui é quase um brado é uma revolta positiva, de dizer o seguinte: poxa, nós precisamos chamar atenção para esse assunto para os profissionais de saúde em geral. E isso não é assunto para farmacêutico somente, de maneira alguma. Quem prescreve precisa ter atenção especial nas interações, os enfermeiros também, os nutricionistas, porque grande parte das condutas terapêuticas vão ser também moldadas pelas possíveis interações que acontecem por múltiplas prescrições. E no cenário brasileiro, com cada um com a sua especialidade, o paciente é um só. E ele sendo um só, procura a farmácia, e a única frase que ele ouve lá é: passa no caixa que você tem desconto. E ele leva para casa agora ele pacotão, e agora? O que acontece? Né? Então a nossa conversa hoje é baseada numa forma prática de nós conversarmos sobre interação de uma forma madura. E eu aqui posso responder perguntas de vocês hoje, tanto em relação ao nosso curso de interações, vai ser um maior prazer tirar as dúvidas finais. Lembrando que as inscrições terminam hoje, 23h59, temos gente aí de todo o Brasil fazendo inscrição, e vai ser uma interação muito, muito, muito valorosa. Mas, de fato, podem existir diversas dúvidas, e eu vou aqui começar importunando vocês. Uma situação prática, que talvez aqui muitos que estão assistindo são profissionais da área da saúde. E aí, vamos supor aqui um quadro clássico de um EAS positivo para um quadro de infecção bacteriana, um exame de urina apresentando nitrito positivo, leucocitura, está tudo certo, característico com uma disúria, uma ardência a urinar, e por uma prescrição empírica foi ali escolhido uma norfloxacina de 3 para 3 dias, de 12 horas, e está tudo certo, e eu tenho certeza que daqui 3 dias vai melhorar, né? Uma resposta, já aguardamos aí 1 dia e meio de boa eficácia antibacteriana, tá tudo bem. Mas você sabia
que a norfloxacina, se for administrada junto com polivitamínicos ou então com derivados do leite, que contém cátions, a sua absorção pode cair em até 60%? E isso quem é que fala para o paciente? Então, fazendo aqui um histórico, né? Às vezes é o cara que paga caro por um convênio, uma senhora que paga caro, procura atendimento médico, faz o exame laboratorial, recebe a prescrição, chega na farmácia, compra o medicamento. Ali foi indicado para ela não levar o genérico porque não funciona, aí vem as bobagens que se fala até hoje na área da farmacologia. O genérico funciona. E ele leva para casa e ninguém conta para ele que se tomar junto das refeições, ou com polivitamínicos, ou com suplementos de cálcio, a absorção cai mais do que a metade. Ao invés de ir para o vaso sanguíneo, vai para o vaso sanitário. Então olha como isso é importante para os profissionais de saúde em geral, né? A gente não pode ter atenção agora só para o Covid. As outras coisas estão acontecendo, complicações estão sendo geradas. E uma informação dessa que eu passo e multiplico aqui para vocês, poxa, quem dera se todo mundo, quando fosse prescrever uma quinolona como norfloxacino e ciprofloxacino, fosse bem orientado para evitar as interações com suplementos vitamínicos. É engraçado que se também a gente não estuda de forma aprofundada, decora assim, não, com leite não pode. Mas pode comer alguma coisa, porque senão vai agredir o estômago. Não, nesse caso, a interação existe por complexação com uma série de cátions. Então, quando a gente aprende o mecanismo, a gente passa agora a estender essas possibilidades de interações para várias outras substâncias. E aí que então está a visão madura do conhecimento da interação, que não está presente em um livro apenas. Se você abrir o livro do Goodman, tem um capítulo de interação pequenininho, do Hangdale, do Golan e companhia. Você dificilmente abre papers todo dia para poder estudar. Eu tenho militado nessa área há mais de 15 anos. Lido artigos, vendo os estudos de meta-análise, revisões, e vendo aquilo que é clinicamente relevante ou não. Então não dá para confiar tudo isso apenas em um programa que você baixa e quando aparece lá a interação fica piscando. Isso às vezes não agrega tanta coisa para você na farmácia, porque você não está sabendo nem manejar a interação que existe. Ela pisca para você, você fala, de fato acontece. Mas e agora, o que eu faço? Não sei. Então eu passo a ver que essa interação não tem muito sentido ficar estudando. Muito pelo contrário, essa área hoje, quem navegar por ela vai se dar muito bem. Por uma razão óbvia. A nossa população tem envelhecido. Aquilo que era uma clássica pirâmide social, hoje é um barril, né, no nosso país. E a população geriátrica é alvo de uma série de medicamentos. E na hora que aparece tudo, o indivíduo faz uso de antihipertensivo, toma captopril, hidroclorotiazida, faz uso de metformina, gliclazida, usa insulina, simvastatina. Aí vem a norfloxacina temporariamente, mas ele também faz uso de citalopram. E essa conversa, como é que a gente une tudo isso? Tá? Então aqui a colega falando, já aconteceu comigo, a Larissa, com o glicinato férrico. O médico me receitou e não disse nada de vitamina C. Então olha que coisa interessante, ô Larissa. A vitamina C ela melhora a absorção do sulfato ferroso. Ferroso, que está no estado de oxidação mais 2. Mas quando ele está complexado na forma de glicinato, de ferro polimaltosado, a influência da vitamina C não aparece. Então, nesse caso, ela só tem benefício com a vitamina C, o ácido ascórbico, quando eu tenho sulfato ferroso, onde o ferro mais 2 está livre no meio e ele é susceptível a oxidações. Como a vitamina C é antioxidante, ela previne a conversão de ferro mais 2 a ferro mais 3. Não deixando formar mais 3, quem é absorvido é o ferro no estado mais 2. Resumindo, é por isso que faz sentido algumas associações de ácido ascórbico com sulfato ferroso, para tentar potencializar a sua absorção. Mas as formas queladas, pouca influência faz, ok? Aqui eu sou estudante autônomo parado em casa. Esse é o objetivo, gente. Vamos transformar esses momentos agora tristes. Eu sei que você está parado em casa, mas está produzindo. Vamos gerar, no momento da dificuldade, uma oportunidade. Eu até comentei hoje, né, fiz questão de convidar a minha equipe para a gente fazer um texto sobre isso. As principais descobertas na área da farmacologia, as principais classes farmacológicas que até hoje nós desfrutamos, grande parte, o seu boom nasceu no período
Segunda Guerra Mundial. De 39 até 45 foi a Segunda Guerra. Depois disso, as investigações na área de fisiologia, bioquímica e farmacologia avançaram muito. No momento da crise surgem diversas oportunidades e quem sabe você agora seja o momento de parar para funcionar como se fosse o coração. O coração funciona em sístole e diástole. Só que se a gente contar em quanto tempo o coração funcionando, ele tem mais sístole ou mais diástole? O coração tem muito mais fase de diástole em tempo do que sístole. Ou seja, ele se enche para cuspir, mas enche para cuspir. E o problema é que hoje muitos profissionais de saúde querem só, entre aspas, cuspir. Não quer se encher. É no momento de diástole que a gente cresce, que a gente pode atingir novos alvos. E quem sabe seja esse momento de você investir na sua carreira. Investir mesmo, né? Aqui a gente está falando nesse curso, alguns estão falando, nossa, mas tem que pagar pelo curso. Ora, se você fosse fazer qualquer outra coisa, você não ia ter que pagar, se deslocar, pagar passagem, pagar hotel, alimentação, o próprio curso, fazer esse curso um dia só. E agora você tem chance de ter o curso aí por 2 anos, poder assistir da sua casa, trocar informações durante 2 meses e meio só sobre interações, recebendo artigos, discutindo sobre isso. Ora, agora é reavaliar aí as oportunidades que são lançadas. Graças a Deus que você está em 2020, porque se a gente tivesse aquartelado lá na gripe espanhola em 1918, a gente não ia ter muita coisa para fazer não. Só livro, só que livro só tinha na biblioteca, as pessoas não tinham acesso, né, tão fácil aos livros em casa. Cada um teria que ter a sua própria biblioteca. Hoje a gente tem um acesso maravilhoso à internet e uma chance agora de poder crescer nesse período difícil. Um livro aqui que eu até... um filme que eu indico você assistir é O Óleo de Lorenzo. Embora seja um filme antigo, né, mas me chamava muita atenção, eu já assisti esse filme várias vezes, quando o pai, ao descobrir a doença do filho, se dirigia à biblioteca e ficava procurando paper por paper sobre informações a respeito da encefalopatia que o filho apresentava. E quando ele conseguia um artigo, o que ele fazia? Ele ia à bibliotecária, pedia o artigo e aí recebia por correio. 15 dias depois ele recebia o artigo. A partir de 96, qualquer indivíduo que tenha internet em casa tem acesso a diversos artigos pelo sistema do PubMed, que é financiado pelo governo norte-americano, mas é disponibilizado para todo mundo. As atualizações que eu passo aqui para vocês em relação ao Covid e companhia não é baseado na mídia espontânea, é baseado em artigos científicos e que todos vocês têm acesso. A forma desse curso também é poder ganhar parceiros, voz, para que vários de vocês, tendo também essas ferramentas, consigam chegar às mesmas conclusões. Porque o que me difere de vocês? Nada. Mesma coisa. Eu só tive acesso mais fácil a algumas coisas e agora eu posso compartilhar com vocês, trazer aqui minha expertise na área de pesquisador, na área da farmacologia, e poder fazer um grupo agora da área de saúde crescer no conhecimento farmacológico. Que sejamos sinceros, o ensino da farmacologia no nosso país, para as graduações, ele é muito aquém do esperado. Muito aquém. A carga horária é pequena. Você faz uma disciplina aí de 120 horas. Você fala, tô hábil. Tô hábil para quê? Para prescrever? Tá hábil para aplicar o medicamento, já sabe tudo dele? Meu Deus do céu, é um mundo. É um mundo de coisas. Então exige-se uma educação continuada. Publicações recentes de Harvard mostram que o conhecimento médico, não é do médico, o conhecimento sobre a medicina ao longo do tempo de um profissional, se ele não se atualiza, só tende a cair. Mas como cai se ele é experiente? Então ele pode estar repetindo a mesma coisa há vários anos. Isso não quer dizer que ele está cheio, ele só está fazendo sístole, não tem momento de diástole, não tem momento de se reciclar, de rever conceitos, né? Então aqui utilizem esses tempos para reavaliar a sua possibilidade de servir melhor os nossos pacientes. Ok? Risperidona pode tomar com leite? Então, risperidona não há uma restrição grande com o alimento. Não há. Fique tranquila. Na minha semana de férias eu te fiz estudar muito. Que bom, né, Ana Cristina? Eu acho que você está gostando. Dá um palminho aí se você gosta disso. Quem fez aqui, eu tenho um monte de ex-alunos
Eu queria que vocês até colocassem aqui alguns relatos, né, da experiência que vocês tiveram nas turmas pregressas sobre esse curso. É um momento aqui de você poder ver que não existe, eu combinei, não. Aqui é aberto. Quem participou do curso vê que o nosso objetivo mesmo é divulgar conhecimento do começo ao fim, ok? A farmacologia está começando a virar matéria EAD nas faculdades, olha aí, na minha inclusive. Então, é o que está acontecendo também. Não tenho nada contra o sistema EAD, nós estamos fazendo aqui. Só que quando eu passo a botar para um menino de 19, 20 anos, para falar, ei, vai ler em casa sobre anestésicos, vai ler em casa sobre ansiolítico, qual a prova? Não, a prova é rapidinho aqui. Gente, a forma é diferente de estudo. Eu não tenho o amadurecimento necessário agora, como uma fase aqui, de falar à distância, para gente que já viu uma vez a farmacologia e agora é o momento de revisitar, de plugar ideias, de unir conceitos que às vezes estão totalmente desplugados. É um indivíduo que aprende anatomia, abre a gaveta, terminou a anatomia, ele fecha. Parasitologia, hoje é dia de parasita. Imuno, aí cada dia ele abre um negócio. Então deixa eu aqui mexer com a cabeça de vocês. Albendazol. Albendazol, um antielmíntico, antigo. Você abre a bula do albendazol, está escrito assim: o albendazol tem a sua absorção aumentada após as refeições. Após as refeições. Depois que você lê essa bula, você passa a tirar qual ideia? Então eu vou sempre sugerir tomar após as refeições. Bom, mas uma pergunta simples. Qual é o parasita que você está querendo matar no paciente? É o Enterobius vermicularis? É o Ancylostoma duodenale? É a Immunolepis nana? São parasitas do tubo intestinal? Do TGI? Está no lúmen? Se esse parasita já está no lúmen, para que você quer absorver, meu Deus do céu? Nesse caso, então, é justamente o oposto. A bula não está te informando que você tem que tomar após a refeição. Ela só está te falando que a absorção é mais alta após a refeição. Então veja agora a arte da medicina na área da farmacologia. A arte de curar. Se o seu objetivo é tratar o parasita no ambiente luminal, não há a necessidade de absorção. Agora, se o paciente tem uma neurocisticercose causada pelo Athenia solium, que é do porco, que está alojada e eu preciso do efeito antihelmíntico lá no sistema nervoso central, aí eu desejo o albendazol. E aí vem a pergunta, mas por que eu estou usando o albendazol após a refeição? O que faz ele melhorar a sua absorção depois que eu boto, principalmente alimentos gordurosos? Porque a gente sabe que a gordura, olha aí eu já vou usar a bioquímica para responder isso. É porque no caso, o albendazol precisa se misturar ao componente lipídico. E você sabe que a absorção dos lipídios não é o convencional, de passar pelos enterócitos, cair no leito mesentérico e subir pelo sistema porta-hepático. Todos os lipídios são montados na forma de quilomicrons. E os quilomicrons são montados nos enterócitos para cair na via linfática. Então os lipídios, assim como o albendazol, ele passa pela via linfática, pela cisterna do quilo, desvia do sistema porta e cai lá no coração. Cai lá na cava superior. Existe um ducto chamado ducto torácico que faz a pororoca fisiológica, o encontro do rio linfático com o mar sanguíneo. E olha que para te responder então sobre o albendazol, eu tive que recorrer a informações da bioquímica, da fisiologia, da anatomia, porque a gente sabe que o alimento gorduroso é capaz de diminuir o efeito de primeira passagem do albendazol. Assim acontece também para o mebendazol e assim vai. Eu tenho certeza que vocês vendo essas conversas, eu falei, caramba, olha que legal agora faz sentido aquela aula de lipídios, uma aula às vezes cansada da bioquímica, que falava sobre quilomicrons, VLDL, LDL, HDL, e ficava pensando só em aterosclerose. Não, eles também funcionam para transportar os nossos lipídios, caramba, porque o sangue é aquoso, como é que vai carregar gordura? Preciso dos transportadores, né? Então, assim, eu tenho tido muita alegria em poder ver, às vezes, colegas farmacêuticos, médicos, numa mesma turma, todo mundo ouvindo e falando, caramba, eu aqui trabalhando há tempão, nunca pensei nisso.
é de vibrar. A gente está aqui do outro lado e vendo às vezes na webconferência, médico, vou até citar uma aqui, a Paula. A Paula é uma fominha que está na turma 4, ela não perde uma webconferência, médica já há mais de 30 anos. Ela falou, Tiago, eu aprendo muito nas suas aulas, eu estou aqui bebendo para tentar servir melhor o meu paciente. Isso é lindo demais. Né? Alguém que poderia ter falado, não, eu já tenho 30 anos de medicina, para que eu vou fazer curso de interações? E pelo contrário, essa é a visão moderna, né, do profissional de saúde. E lembrando então que está em tempo ainda de você fazer a inscrição. Aliás, falta apenas 1h40, beleza? Bom, vou responder aqui um pouco. Eu costumo ficar meio, eu já até brinquei isso, fico meio autista, olho para a câmera e não fico vendo vocês aqui nas contribuições. Me perdoem, me perdoem. Alguém perguntou sobre as procuras dos papers. Claro que eu vou ensinar a vocês o caminho das pedras. Isso faz parte também do curso. Não é? Eu não vou ser aqui apenas o doador dos peixinhos. Eu vou te ensinar a construir a vara, a usar o anzol, a isca certa, no momento certo, a visão crítica dos artigos. Isso tudo vai fazer parte também do próprio curso. Anticoncepcional e antibiótico, só com os orais? De jeito nenhum. Qualquer anticoncepcional que contém estrogênio na formulação, existe chance de prejuízo da função contraceptiva. E os antibióticos, a razão é simples, agora não vai dar tempo de contar tudo, né? Mas o motivo é que os antibióticos comprometem a circulação enterohepática do etilenestradiol, do estradiol, tá bom? Qual livro você indica de farmacologia? Esse é um outro desafio no Brasil. Os livros que a gente lê na graduação, Goodman, Golan, Hangdale, Katzung, todos livros o quê? Traduzidos. Sendo livros traduzidos, eles levam 3 anos mais ou menos para ser traduzido. E 4 anos para ser escrito. Então, um livro hoje, novo, ele já tem 7 anos de defasagem. E muitas vezes substâncias ativas que sequer chegaram no Brasil. Ou então nunca foram aprovadas. Você abre lá uma classe de diuréticos e fala um monte de substância que você nunca viu. Bumetanida. Eplerenona. Aí você está lá lendo, ai meu Deus. E ainda um aluno imaturo não consegue discernir se aquela substância é usada mesmo, se você de fato nunca viu. Aí você chega em casa com um livro pesado de farmaco. Teu pai e tua mãe utilizam um monte de substância ativa que você nunca estudou na graduação. E aí por isso que foi esse meu desejo de falar para vocês o seguinte. Lançar esse Instagram com esse nome. Que alguns até me criticaram, acho meio nome, esse nome é meio fraco, farmacologia na prática, porque assim, já é prático. Não, não é. Infelizmente, o ensino da farmacologia no Brasil é um ensino de 2 mundos. O mundo da sobrevivência para passar na matéria, que geralmente o povo apavora, porque de fato, convenhamos, é uma disciplina que depende de química, bioquímica, anatomia, fisiologia, patologia, imuno, ela amarra um monte de coisa. Aí você, no afã de não querer ver aquilo de novo, fala, Deus me livre, deixa eu decorar esse negócio aqui. Tem aluno que às vezes chega na prova assim pra mim, ó. Professor, entrega logo a prova, entrega logo. Porque ele quer cuspir o que ele leu horas antes, dias antes. Solta aquilo ali tudo. E depois, passei. Há uns 2 meses eu visitando um hospital, fui visitar um amigo. E aí passou uma ex-aluna minha de enfermagem e falou assim, olha, ele foi meu professor de farmaco, tudo bem, professor? Aí a outra falou assim, seu professor de quê? A outra era enfermeira também. Falou, Deus me livre, odeio farmacologia. Gente, imagina meu olho na hora. Não é por mim, mas alguém que está no dia a dia, na lida do hospital, dizer que odeia farmacologia é o maior risco. É um piloto de avião falar que odeia as leis da física que suportam porque um avião voa, que não gosta de meteorologia. Isso tudo faz parte da formação desse profissional, pelo amor de Deus. A gente tem que tirar essa ideia errada de que farmacologia é só para quem gosta mesmo. Ah, não, eu estou no hospital, mas não gosto mesmo. Então não trabalho com medicamento. Dá um alô aí para Belém, Belém do Pará. Visitei 2 vezes vocês ano passado. Que saudade, viu? Ô lugar bom. Muito bom, muito bom. Esperando aqui para as palestras. Sim. Vamos tentar aí, né, depois que tudo se resolver, poder visitar vocês de novo, tá, gente? Por que só existe a simeticona no mercado para antigases? Porque ela não é absorvida. A função da simeticona é simplesmente diminuir o tamanho das bolhas de gás, de CO2 e de outros gases apolares, e diminuindo o seu tamanho, eles conseguem ser expelidos mais facilmente. Basicamente, uma fofoca. A simeticona é um sabão, é um tensoativo.
Então ele ajuda na harmonização, na solubilização do gás em contato com a água, tá? Então, de fato, não faria nenhum sentido, nem desejo, né, da simeticona ser sequer absorvida. Aí quer ver uma coisa comum nas aulas de farmácia? Primeira aula, aí o professor aparece assim: atenção, alunos, então o trajeto, às vezes é uma aula cansada. A aula de farmacologia nós vamos falar hoje dos medicamentos que são absorvidos, distribuídos, metabolizados e excretados. Aí fala sempre nessa sequência, como se sempre todo medicamento tivesse que obedecer às mesmas rotas. Será que todo medicamento é absorvido para ser distribuído, metabolizado, excretado? Não. A colega acabou de dar um exemplo, a Vani. A simeticona, ela é ingerida, não é absorvida, não é distribuída, não é metabolizada e ela só é excretada. Então essa sequência que é básica nos livros de farmaco, na verdade ela não é a essência de todos os medicamentos. Porque simplesmente ela só é excretada e tem o seu efeito luminal. Ok? O que você acha da infecção urinária de repetição? Seria o medicamento usado de forma... Muitas vezes pode ser por uso incorreto de medicamento. A paciente que fala, nossa, para mim não funciona com norfloxacino, mas sempre ela tomou com leite, com polivitamínico e companhia. Mas também tem um lado da higienização, da forma, da anatomia da uretra, não é? A frequência miccional baixa, que faz lavar menos a uretra e passa a ter infecção de repetição. Então, assim, a interação medicamentosa pode ser uma razão das infecções de repetição. Que eu podia deixar postado todas as lives, elas estão postadas. Essas lives, elas vão para o YouTube. Então, você pode seguir lá também no Farmacologia na Prática. Acessando lá, você tem acesso a todas essas lives que nós fizemos nessas últimas semanas. Felizmente, eu estando em casa, foi mais fácil, né, esse contato nosso. E se bem que agora acabei de sair de uma aula, né, para o pessoal do mestrado, e a gente agora está conversando aqui. Tá bom? Me nota, já respondi, Vani, já respondi você. Vamos ver agora. O próximo curso, o próximo ainda dá tempo, é hoje. Até 23h59. O próximo a gente não sabe quando que vai lançar. A gente não sabe, não podemos prometer isso mesmo, tá bom? Beleza. Professor, algum tipo de insulina pode causar dores nos pés? Não, dor no pé não. A dor no pé pode ser ocasionada, inclusive, pela própria hiperglicemia não controlada, que vai ocasionando algumas desautonomias, problemas que a gente chama de nocicepção, mas não a insulina propriamente dito. Se for algum formigamento, é bom lembrar que a insulina, além do seu efeito hipoglicemiante, a insulina pode diminuir os níveis de potássio. E, de fato, a queda de potássio no plasma pode provocar alguns tipos de parestesias, que são formigamentos, mas dores não. Meus alunos de farmacologia, Paulo Harrison aqui, você é professor de farmaco? Legal, tá assistindo a gente aqui também, muito bom. Posso tomar leite e comer manga? Leite com manga, aquela história que era para os escravos, né? Na verdade, não comerem. Mas se fosse assim, não existiria mousse de manga, sorvete de manga, seria uma tragédia. Mas a gente viveu nessa época, né? Eu me lembro, um menino, quando alguém comia abacaxi, não podia de jeito nenhum tomar leite em seguida, porque passaria mal. E esses conceitos vão sendo quebrados, assim como, por exemplo, o álcool. Menino, não... Olha, cuidado que o álcool corta efeito de remédio. Se isso fosse verdade para todos os medicamentos, não existia gente intoxicada, né? Uma dose de cachaça mataria, anularia o efeito do outro fármaco co-administrado, em absoluto. Na aula de interações, inclusive, a gente enfatiza em detalhes diversas interações que acontecem com o álcool, que algumas são de potencialização, outras de antagonismo, outras podem haver aumento da toxicidade hepática, né? Então isso tem que ser avaliado ponto a ponto, mediante a cada classe farmacológica, ok? Qual será a próxima turma? Também não sabemos. Infelizmente, a gente vai avisar vocês quando tivermos a data específica, tá bom? Tem alguma sugestão para quem está tendo o primeiro contato com farmacologia sendo EAD, mas sem suporte de professores para tirar dúvidas? Ou seja, você vai ter que ser autodidata. Grande desafio. Uma das opções é fazer o nosso curso. Porque, curiosamente, o meu contato que eu tenho com os alunos pode ser até, inclusive, maior do que com um aluno presencial, né? Que a gente tem um contato durante 2 meses e meio, via WhatsApp e também pelas nossas
conversas nas webconferências. Alternativas de suporte, eu acho que a tua instituição tem que ter algum contato direto com algum professor, monitor, para poder te auxiliar. De fato, é uma rajada no peito tomar um desafio desse de aprender farmacologia do zero só lendo livros. Existem algumas disciplinas que são mais fáceis para se levar, mas essa, de fato, eu acho que é um grande desafio para essa geração agora do EAD. Tá? Fala um pouco da polimixina B. O que você quer ouvir? Polimixina B é um antibiótico, um antibacteriano que ninguém dava nada para ele um tempo atrás. Mas agora está virando uma mocinha muito especial, principalmente na área da UTI, por bactérias gram-negativas multiresistentes. Como a polimixina atua como um leve detergente de membrana externa de bactéria gram-negativa, ela tem sido uma opção para quadros de infecções por multiresistências às cefalosporinas, aos macrolídeos, aos aminoglicosídeos, e, portanto, a polimixina B tem o seu lugar ao sol e é hoje muito utilizada para priorização da sua ação contra gram-negativas, ok? Me adoto, quero ser seu filho. Ok, só não dou mesada. Podemos ficar aqui, sim, conversando. Aqui alguém falou, poxa, eu fiquei triste. Triste com o quê? Com o quê, Nicole? Sobre o curso? Não, nós teremos outro curso. Eu não posso prometer a data especificamente, né? Lembrando que hoje se encerram as inscrições dessa turma, chamada Turma 4. Ok? Aqui. Por que ainda não são divulgados os fármacos biológicos? Acho que você está querendo dizer sobre os imunobiológicos, né? Por exemplo, os anticorpos, é isso? Não entendi muito bem a pergunta final, onde você quis chegar com a pergunta. Aqui, sou engenheira química, mas amo farmácia, acredito que seja a minha segunda... Tomara. De fato, a palavra, né, farmácia vem do grego pharmakon. E pharmakon no grego quer dizer feitiço. Então eu, como professor de farmacologia, sou o quê? Não vai me chamar de feiticeiro, né? Isso não. Mas porque se acreditava, há muito tempo atrás, né, que os efeitos mediados pelas substâncias que os indivíduos tomavam eram mediados pelos deuses. Não havia nenhuma relação até com dose, né? Se tomou mais ou menos, é por isso que era muito vinculada aos indivíduos relacionados a religiões. Então eles invocavam os deuses, era um ritual que existia para o indivíduo fazer uso da substância. Se não respondesse bem, é porque os deuses não queriam. Ou se respondesse muito a ponto de ser tóxico, é porque havia ali a vontade dos deuses. Então, só houve uma mudança de paradigma no século XVI, quando um químico e médico chamado Paracelsus disse uma frase célebre, que até hoje é verdade. Não existe, na verdade, diferença entre remédio e veneno. A diferença entre eles é a dose. E, de fato, então, qualquer substância que nós somos expostos, elas podem ter finalidade terapêutica ou tóxica, dependendo do grau de exposição que temos a elas, tá? Em relação à hidroxicloroquina, nós fizemos uma live só disso, mas você me perguntou aqui rapidamente como que ela agiria, né, para impedir a entrada do Covid. Estamos aqui fazendo especulações, porque isso é apenas uma hipótese observada em ensaios in vitro. Mas a suspeita é que a hidroxicloroquina seja acumulada no ambiente lisossomal das células epiteliais pulmonares, e ao aumentar o pH nesses lisossomos de 4,5 para 6,5, na hora que o vírus entra na célula e vai se fundir a esse endossomo, esse espaço lisossomal, o aumento do pH torna-o inviável de continuar o seu trajeto e escravizar a célula. Então, a tentativa, né, as especulações estão apoiadas nesse possível mecanismo de tamponamento da cloroquina e hidroxicloroquina, aumentando o pH intralisossomal. Se eu acho que a cloroquina com a azitromicina vai dar certo. Olha, pela azitromicina eu ainda não tenho nenhum argumento para te dizer que ela potencializaria o efeito da cloroquina. Ainda, o que nós temos na literatura não nos traz essa ênfase. Agora, filosofando um pouco no campo das hipóteses,
Qual é o mecanismo de ação da azitromicina? Ela inibe a síntese proteica lá no ribossomo 70S das bactérias. Das bactérias. 70S. Mas 70S? O ribossomo não é igual ao nosso, não? Não, não é não. Graças a Deus. É por isso que a azitromicina tem um efeito mais seletivo sobre bactérias. Então, ele é feito como se fosse um sanduíche. O ribossomo é assim, ó. Ele é um sanduichinho. Então, a gente chama 70S. Só que cada subunidade tem um tamanho. Essa aqui é chamada 50S e essa aqui é 30. Quando soma, forma 70. Eu não errei na conta. É isso mesmo. A soma não é algébrica. 50 mais 30 forma a subunidade 70. A azitromicina atua na subunidade 50S. E aí a bactéria não consegue produzir proteínas, podendo ir à morte, ou então ela não se multiplica. Só que tem uma fofoca aí. A azitromicina atua no ribossomo 70S, mas nós temos ribossomo 70S nas nossas células. E elas se localizam nas mitocôndrias. Então, possivelmente, se a azitromicina tiver algum efeito aí de potencialização nessas células, seria por algum possível dano mitocondrial. Mitocondrial, porque mitocôndria tem plasmídio, mitocôndria tem ribossomo 70S. Então, aqui fica uma especulação de uma possível ação mediada, então, por ação lisossomal da cloroquina e azitromicina na ação mitocondrial, trazendo uma piora da oferta de ATP, e para produzir proteína precisa gastar também energia. Enfim, aqui no campo das hipóteses, só para a gente pensar, né, sobre isso. Segura esse curso para a galera da nutrição que quer expandir conhecimento. Claro que dá para segurar. Agora, segurar como? Segurar, a gente já está avisando já uma semana e hoje encerra isso, tá bom? Qualquer informação, procura a gente no direct, que tem a nossa equipe agora atendendo vocês, tá? Que agora aqui eu não vou poder falar de valores, essas coisas. Aí são vocês mesmo. Posso fazer... Claro, a gente pede que tenha alguma graduação na área relacionada. Alguém que falou assim, Thiago, fiz matemática, quero fazer interações. Aí vai sambar, não dá. Mas se você é da área de química, da área de biologia, a gente tem alunos de medicina, farmácia, biomedicina, nutrição, fisioterapia, psicologia, porque a galera quer saber sobre psicofármaco, e eles têm notado, porque eu sou professor de psicofarmacologia para psicologia, e eles notam como é importante ter ideia de possíveis interações que acontecem e mudam o comportamento dos pacientes. Então, tem sido também um grande prazer poder conversar com esse pessoal, com a galera da psicologia, tá? Qual o nome desse professor? Meu nome é Thiago de Mello. Thiago de Mello, isso. Eu vendo livro de fármacos, aí tem uma novidade para vocês. A novidade é o seguinte, a gente está escrevendo um livro de interações medicamentosas, tá? Tá no forno. Assim que tiver já ficando pronto mesmo na fase final, eu conto para vocês. Está em parceria aqui com uma colega minha, a Fernanda Amorim, que eu não sei se ela está aqui agora assistindo. Ela é também farmacêutica, pós-doutora, e a gente está construindo aí um livro de aplicações práticas com discussão de casos clínicos de interações medicamentosas. Provavelmente sai esse ano. O livro que eu escrevi chama-se Biblioquímica, que são as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. Estou vendo aqui o Igor falando o livro mais fantástico ali na Bíblia. Bondade, é porque é amigo, né? Mas é necessário ter algum conhecimento sobre farmacologia para participar do curso? Bom, um conhecimento prévio, sim. Que graduação você fez? Se for apenas da área... terminei o ensino médio, quero fazer. Aí eu prefiro que você espere e entre numa graduação, principalmente na área da saúde, seria melhor. Tá bom? A heparina pode ser administrada EV? Sim, existe heparina endovenosa, claro, de alto peso molecular, sim. Então pediu para fazer o Silvio Santos? Não, eu não sei imitar o Silvio. Hoje eu não vou fazer isso não. O pessoal vai falar, esse cara é muito bobo, não vou ficar mais ouvindo ele não aqui. Beleza? Legal, acho que eu estou respondendo aqui todo mundo. Alguma dúvida adicional? Fui descendo aqui rápido, deixa eu pegar as perguntas lá do início. Que vocês fizeram para mim. Da cloroquina eu já respondi. Alguns falando que usam um handbook. Então, o handbook é uma forma mais assim, receita de
gaveta, né? Ele não te explica por que você usou aquela estratégia, aquele raciocínio. Isso eu faço bem detalhado para o pessoal do curso, que é discutir os algoritmos, as regras que existem. O paciente com Covid chegou no hospital, tem insuficiência respiratória acima de 94%? Não. Abaixo? Ok, desce. E o que fazer com ele? Fazer fenoterol e ipratrópio. Por que se faz fenoterol? Por que se usa ipratrópio? Qual a diferença do mecanismo de ação deles? Uma coisa é você falar, tem efeito broncodilatador. Tá, mas como que ele faz isso? Por que a associação é benéfica? Por que associar Berotec com Atrovent é legal? Por que Atrovent eu gasto 20 gotas, mas Berotec só 4? E não posso trocar essas gotas de jeito nenhum. Fazer 20 de Berotec e 4 de Atrovent. Tem explicação para isso. Qual é a característica do ipratrópio? Será que ele mesmo causa um monte de efeito colateral? Então segura essa aí. O ipratrópio, chamado brometo de ipratrópio, é a substância ativa presente no Atrovent. Pessoal da farmácia aí, dá um alô para mim e fala se tem xarope de Atrovent. Conta aí para mim. Existe xarope de Atrovent? Por que não existe xarope de Atrovent? Pode ter xarope de salbutamol. Pode ter solução oral de fenoterol, mas não tem de ipratrópio, porque ele não é absorvido. Se for ingerido, ao invés de ir para o vaso sanguíneo, vai para o vaso sanitário, 100%. O ipratrópio não é absorvido. Não sendo absorvido, quando eu faço a via inalatória, ele também não é facilmente absorvido. Ou seja, o seu efeito ele fica localizado na região dos brônquios. O ipratrópio é um bloqueador de receptores muscarínicos. Ele atrapalha a ação da acetilcolina. Então ele impede a broncoconstrição. Mas por que ele não é absorvido? Aí você tem que ir lá na química orgânica. Porque o ipratrópio é uma amina quaternária. Sendo uma amina quaternária, ela faz 4 ligações. E quando tem 4 ligações, o nitrogênio, ele tem carga positiva. Ou seja, ipratrópio é uma molécula eletricamente carregada. Sendo carregada, ela não atravessa a membrana biológica. Então é por isso que existe um certo luxo de um técnico de enfermagem falar até de longe, faz lá 18 gotas, faz 20 de Atrovent, faz 22. Por que esse certo, entre aspas, desleixo, essa desconsideração com Atrovent? Porque os seus efeitos são mais circunscritos à árvore respiratória e não a efeitos sistêmicos. O raciocínio é completamente diferente para o fenoterol, porque o fenoterol não é uma amina quaternária. O fenoterol pode ser absorvido. E ele não vai se ligar somente em receptores beta-2 do brônquio para fazer broncodilatação. Quando ele é absorvido, ele estimula receptores beta-1 e 2 cardíacos, aumentando o débito cardíaco, a frequência cardíaca, e é por isso que é um efeito colateral ao fenoterol. A vantagem, então, dessa interação, que é extremamente benéfica, é promover ao fenoterol a chance da broncodilatação e usando agora o ipratrópio para impedir a broncoconstrição, com um luxo maravilhoso de usar a dose do fenoterol em quantidades pequenas, a fim de evitar complicações de taquicardia, hipocalemia. Mas tudo isso a gente vai contando aos poucos no curso. Eu só estou te dando aqui uma ideia para você ver qual é a importância de você ter o conhecimento teórico, mas aplicar para o seu dia a dia. E aplicando, quem é o beneficiado de tudo isso? Os que estão ao nosso redor. É servir mais. É abençoar mais. É para isso que a gente veio aqui essa terra. Esses dias estão sendo ótimos para a gente refletir nisso. Quem somos nós? Né? Devemos sempre zelar pela humildade? Sim, sim, sim. Porque a palavra humilde quer dizer humus. E na verdade todo mundo veio do mesmo solo. Nós somos humus, nós somos da terra. Daqui não levamos nada. E a função de fato é trocar informações para que todos possam ganhar mais. Se a gente trocar os buracos que cavamos ao longo do conhecimento, todos nós temos a ganhar. E é por isso que eu gosto de uma frase do Paulo Freire que disse: na verdade, não há quem saiba mais ou quem saiba menos. Há saberes diferentes. Bora trocar saberes? Como é que eu posso fazer isso? Uma das alternativas, você que está aí distribuído no país todo, é a gente fazer isso através de um curso online que o Papai do Céu nos proporcionou através dessa bênção que é
a internet, né? Isso não poderia acontecer antes. Então, a gente vai mudar paradigmas, conceitos a partir desse momento do isolamento. As pessoas que não tinham a ideia de serem ensinadas pela internet, isso está acontecendo invariavelmente. Minha filha está fazendo aula de piano todas as semanas com uma professora que fica do lado do piano dela. E, quem sabe, na volta da rotina, muitas aulas vão acontecer ainda via celular. Porque eu notei que eu rendo mesmo à distância, né? A gente tirando esses ranços, né, de sempre estar presente. Tem coisas que vai precisar estar presente e tem outra não. É usar então o que Salomão nos ensina lá em Eclesiastes 3. Há momentos que nós temos que abraçar e tem momentos que a gente tem que deixar de abraçar, né? Quando sai o curso básico de farmacologia, estamos agora nos reorganizando para isso. Nós lançamos primeiro o curso de interações mediante uma pesquisa que a gente fez entre os alunos que já me conheciam. Então a gente lançou essa pergunta para várias turmas, né? Eu dando aula de pós-graduação em muitos locais, graduação, falou qual é o assunto que mais você teria interesse na área de ensino à distância? E aí mais de 60% dizia interações. E eu compreendi aquilo, eu absorvi, porque isso também foi uma dificuldade para mim durante a minha graduação, né? Eu comecei a ter uma ideia de interações quando eu fazia cursos fora do meu ambiente normal. E olha que eu formei na Federal de Ouro Preto, uma faculdade, a primeira universidade, ou melhor, a primeira escola de farmácia da América Latina, em 1839. Mas a ênfase dela não era falar sobre interações. E eu tive 3 farmacologias. Então eu notei que no meio da graduação eu precisava também me aprofundar mais nisso. Tive uma formação maravilhosa, gostava demais da instituição onde eu era formado, mas eu não estou apontando aqui Ouro Preto como defeito. Isso é comum nas graduações do nosso país. Não se fala, e aí o profissional, quando forma, fala, de fato, se isso não foi colocado nem na graduação, isso tem importância? Claro que tem. Claro que tem. Ok? Devo continuar à distância? Caiu nesse período. Sou acadêmico de farmácia e caiu logo nesse período. Bom, eu acho que você, se tiver uma base farmacológica com disciplinas anteriores, ótimo. Se você está vendo a primeira vez no 8º período à distância, vai ser um grande desafio, meu amigo. Aí precisa ouvir pessoas que lidam com a farmacologia há mais tempo, né? É verdade. Eu recomendo fazer mestrado online, depende da área. Depende. Na nossa área aqui, que eu milito, nós temos um laboratório de pesquisa, falamos, né, de pesquisa aqui, mas a gente faz pesquisa. Alunos de mestrado e doutorado. A gente trabalha na bancada, faz análise experimental. Aí a distância fica complicado. Então isso pode ser mais interessante na área que você não exige alguma habilidade, né, prática para aquilo. Então aqui não estou julgando os mestrados à distância. Eu estou dizendo que para a minha área ela é